O canal do J Parente ficou algumas semanas sem exibir nenhum vídeo novo em função das dificuldades que a gente tem tido por causa do coronavírus. Mas estamos voltando às nossas atividades, ainda tomando os devidos cuidados, mantendo o distanciamento para evitar contaminação minha ou, quem sabe, da pessoa com quem eu estou conversando. E hoje o meu convidado é o gerente da Tapajós Motos Honda em Itaituba, Edson Uchoa. Edson, o Brasil está tentando aos poucos sair desse isolamento social que causou sérios problemas ao empresariado de um modo geral. As administradoras de consórcios, como no caso a Tapajós Motos Honda, teve sérios problemas de entrega porque não estava recebendo os equipamentos, as motos. Como é que você se virou nesse tempo todo aí, nesses mais de 2 meses? Bom dia, J Parentes. É um prazer recebê-lo aqui na empresa, com o intuito de passar informação ao público e ao nosso cliente do que realmente aconteceu nesse período, né? E de que forma a empresa ela atuou para amenizar o impacto que foi causado devido a essa longa quarentena que nós tivemos aí no período de março a junho. No início nós fomos informados pela fábrica, mais ou menos pelo dia 25 de março, a sua paralisação total devido ao foco da pandemia ser em Manaus e a fábrica da Honda é em Manaus. Antes disso nós não tínhamos nenhum aviso prévio que iria acontecer dessa forma, então a gente não se preparou da forma adequada para atender a demanda que teria nos próximos meses, nos futuros meses. Logo no início foi uma ocasião um pouco complicada até a gente absorver as informações corretas que a Honda estava nos passando, mas depois a gente foi entendendo e repassando à nossa clientela o que realmente a empresa poderia fazer para não ter um impacto muito grande financeiramente em relação a isso. De início nós paramos as nossas atividades de entrega de moto e de peça, não recebemos esses 2 segmentos durante quase 65 dias e foi acumulando clientes para recebimento de produto. Graças a Deus a gente conseguiu, de uma certa forma, informar ao cliente o que realmente estava acontecendo e o cliente entendeu justamente o prazo que nós estávamos estipulando para recebimento da motocicleta. Nesse período, em relação ao funcionamento da loja, nós estávamos acompanhando os decretos municipais, tanto daqui de Itaituba como das localidades que a gente gerencia, que são mais 6 cidades. E conforme os decretos municipais, a gente ia se adaptando com questão de horário, com todo o procedimento da saúde, solicitando distanciamento, sobre a higienização, o álcool em gel, máscara e tudo mais. Graças a Deus, essa fase ela começou a passar. Nós já começamos a receber produtos, né, para atender essa demanda que ficou de 65 dias sem receber. E estamos sanando as pendências aos poucos. Ainda não conseguimos estabilizar a nossa rotina normal. Mas a gente está, de uma certa forma, resolvendo as pendências, que ficaram quase 200 motocicletas para ser entregue. E a Honda começou a funcionar agora a partir do dia 1º de junho e começou a mandar as motos e a gente está priorizando o nosso maior segmento, que é o consórcio. O consórcio a gente tem uma demanda muito grande, do que a gente vende é praticamente 80% das entregas. Então a primeira demanda de entrega será para esses clientes de consórcio. Edson, quanto tempo você vai precisar para regularizar a entrega de motos para consorciados, já que a gente sabe que houve um atraso e não se resolve isso da noite para o dia? É interessante essa pergunta, para poder a gente, até o próprio cliente que está aguardando e os futuros clientes que irão fazer o consórcio com a gente, saber de que maneira nós estamos trabalhando. Nesse primeiro momento, em junho, nós conseguimos sanar praticamente 50% da demanda que estava pendente. Só que no próprio mês de junho nós já contemplamos outros clientes, entendeu? Então já existe uma outra lista de espera. Só que essa lista de espera ela não é tão intensa igual a que existia antes da fábrica começar a funcionar. Então assim,
para atender essa demanda de pendências, eu acredito que até o final de julho, todos os clientes pendentes do mês de março, abril e maio serão resolvidos, e os contemplados de junho, também a gente consiga sanar essas pendências. Agora, nós não teremos tanta disponibilidade de produto para o segmento à vista ou financiamento, só que a gente também está conseguindo atender essa demanda aos poucos. Como? O cliente ele procura a concessionária para uma venda à vista ou financiada, a gente coloca ele numa lista de espera e assim faz o acompanhamento de acordo com as motos enviadas pela fábrica. A gente não está deixando de atender essa demanda de venda à vista e nem de financiamento. Mas como você frisou, a prioridade nossa é para sanar as pendências justamente no consórcio. Se você tivesse bastante motos à disposição do cliente no seu pátio, você estaria fazendo muitas vendas à vista, Edson? Assim, Parente, por incrível que pareça, apesar de saber que a economia no Brasil ela deu uma estagnada e na região também, a gente está sendo surpreendido com vários clientes vindo até a concessionária para fazer essa modalidade de venda. Como eu falei, a gente até se surpreendeu que a gente chega a receber proposta de venda à vista diariamente aqui em torno de 8 a 9 clientes por dia. E a gente, infelizmente, não consegue atender essa demanda nesse momento, mas a empresa está se reestruturando para que a fábrica, quando voltar à sua normalidade, consiga atender essa demanda também. É bom frisar que a fábrica ela não está funcionando 100%. Ela está com uma expectativa de voltar à sua funcionalidade normal no início de agosto. E aí sim, eu tenho certeza que quando ela tiver com o seu funcionamento total, a gente vai começar a atender de uma forma mais tranquila e tentar evitar justamente esses atrasos e pendências para ter uma qualidade melhor de atendimento ao nosso cliente. Essa paralisação que houve na fábrica em Manaus, ela afetou só a nossa região ou é para o Brasil todo? Não, essa paralisação foi nacional. Inclusive, se um cliente quiser consultar até outras concessionárias da região, do estado ou do outro estado, que a gente fica muito próximo ao Mato Grosso, eles vão verificar também que essas outras concessionárias também estão sem produto, alguns produtos de rotatividade, e também estão priorizando o segmento consórcio, até porque é o que a fábrica e a própria Honda pede, que a gente primeiro sane as pendências no segmento consórcio. Todos os concessionários no Brasil tiveram essa dificuldade, passaram por esse problema, mas graças a Deus a fábrica ela já retornou às suas atividades e acredito que, uma sua segunda pergunta que você fez, acredito que até o final do mês de julho todos já vão estar com seus estoques tranquilos para fazer tanto a venda à vista como consórcio e financiamento. Edson, com referência ao pessoal, a gente sabe que a Tapajós Motos Honda é uma empresa grande. Como é que foi o comportamento da empresa com referência ao pessoal? Manteve o tempo todo mundo? Foi preciso demitir alguém? Como é que foi? Essa é uma pergunta também super interessante, né? A gente, no primeiro momento, procurou manter a equipe e mantivemos, né, nesse período de pandemia, tanto a parte administrativa como a de venda, que nós trabalhamos com vendedores, consultores de venda internos e externos. Durante o período que a fábrica ficou parada, não houve nenhum desligamento. A empresa manteve e honrou com seus compromissos financeiros, apoio técnico de todos. E nós tivemos a capacidade de entender a situação e a responsabilidade de saber que a equipe ela era necessária para que, quando essa situação da fábrica paralisada parasse, voltasse às suas atividades, a gente ter a equipe como um todo. Tá? E assim fizemos, né? Nesse período não houve redução de quadro e a gente voltou às nossas atividades normais. Claro que foi avaliado de uma certa forma nessa paralisação o que a empresa poderia fazer para enxugar seu quadro, e após o retorno nós fizemos alguns reajustes, pouquíssimo desligamento, mas nada que impactasse numa equipe como um todo. E hoje
A equipe toda ela está na ativa. Inclusive, nesse período, nós tivemos a ideia de dar férias para os funcionários, né, para todos os funcionários. Fizemos uma escala de 50%, 50%. E as férias, todos os funcionários voltaram, já retornaram às suas atividades. Agora nós estamos com a equipe completa para trabalhar nos últimos 12 meses aí com força máxima. Para terminar, é uma abordagem que sempre eu gosto de fazer, porque nós vivemos em Itaituba e na nossa região sudoeste de um modo geral, mas sobretudo em Itaituba, onde a produção e a comercialização de ouro continua sendo a maior base de sustentação da nossa economia. Nós vivemos aquele período do Sarney, que tivemos a hiperinflação, a maior inflação que o Brasil já viveu, e Itaituba, enquanto o Brasil todo chorava, Itaituba brincava, sorria, porque estava no auge do ciclo do ouro. Agora nós tivemos a pandemia e eu tenho conversado com alguns clientes que puderam ficar, pelo menos parcialmente, com as suas atividades funcionando, e ontem mesmo eu conversei com uma comerciante que ela disse, não, Parente, eu não senti muito, senti um pouco, porque o prefeito foi muito coerente, não fechou tudo. E além do mais, nós tivemos ainda, ela me observando, o ouro que continua sendo produzido. Você que já vive há tantos anos aqui em Itaituba, você faz essa mesma leitura que o ouro ainda faz com que a gente tenha uma situação diferente em relação ao restante do Brasil e faça com que a gente consiga passar por essas dificuldades com um pouco mais de tranquilidade, Edson? Com certeza, Parente. O ouro, a gente sempre faz estudos, né? Tenta entender de que forma ele ajuda financeiramente na economia local. E a gente sabe, é ciente, não só no nosso segmento, como nos demais, que ele representa em torno de 70% da economia em nosso município. Nós tivemos um impacto, sim, financeiro nesse período pelo fato da gente não ter produto para vender ao cliente, né? Nós ficamos 65 dias sem receber motocicleta. Então nós tivemos um impacto, sim, financeiro, porque a gente não estava tendo retorno em cima do nosso principal segmento, que é a venda da motocicleta. Mas a gente continuou fazendo as vendas do consórcio, trabalhando no que a gente podia em serviço a cliente na parte de mecânica, para tentar não ser afetado financeiramente de uma forma que pudesse atrapalhar a empresa no futuro. E assim, a parte do ouro, principalmente nós que trabalhamos com o segmento que é motocicleta, ele representa uma fatia muito grande economicamente em relação às nossas vendas. Por exemplo, hoje quase todo garimpeiro que trabalha em regiões de difícil acesso, dentro do mato e tudo mais, eles precisam de maquinários para conduzir combustível e outras situações. E a gente vende um dos produtos que é muito usado nessa região, que é o quadriciclo. Para você ter uma ideia, a gente tem uma demanda de venda muito grande por mês, e devido a esse período que a gente ficou parado, nós tivemos uma procura imensa. Então, o que significa isso? Que a economia local ela não parou. Se nesse período eu tivesse produto, nós poderíamos estar vendendo até a mesma coisa ou até mais do que antes da pandemia. Com esse retorno agora, a gente verificou que a pandemia ela dificultou muitas regiões, como você citou, fora do Brasil, citou que no período anterior o Brasil teve uma recessão, mas Itaituba ficou na ativa. A gente tem a mesma análise. Se nós passou-se o período da pandemia, mas durante o período da pandemia nós tivemos várias consultas de clientes atrás de produto, como se nós estivéssemos funcionando normal, como se não tivesse um impacto dentro da cidade. Eu agradeço, Edson, a sua disponibilidade e a sua boa vontade de nos receber no seu escritório para a gente falar desse assunto tão importante para a vida de todo mundo. Ninguém vive sem a economia, né? Daí que a gente tira os recursos para o nosso sustento. E esperar que a Tapajós Motos Honda volte às suas atividades
com todo o pique a partir do momento que a fábrica corresponder com a entrega dos equipamentos e que, de um modo geral, a nossa economia consiga se recuperar, embora aqui o solavanco não tenha sido assim tão grande, mas houve, alguns setores foram prejudicados, e que a gente possa voltar à normalidade na nossa economia. Eu que agradeço a visita, Parente, até porque é bom esclarecer, como nós falamos no início da entrevista, a gente informar ao nosso cliente, ao público, o que realmente aconteceu. E nós estamos à disposição. Se você precisar de mais alguma informação, ou o nosso cliente que irá ver esse vídeo quiser consultar ou vir até a concessionária para saber qualquer tipo de assunto em relação à pendência, nós estamos à disposição.